A economia brasileira é fortemente marcada pelas ideias desenvolvimentistas, só que se essas ideias fizessem sentido, o Brasil não teria uma produtividade tão ridícula como tem hoje. Mas quais os problemas das ideias desenvolvimentistas? No vídeo de hoje eu trouxe aqui o Felipe Rosa, que foi o meu professor na pós-graduação em economia, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, para começar o vídeo, professor Felipe, se apresente rapidamente aqui para o pessoal do canal. Obrigado, Nando. Obrigado pelo convite. Sou professor de economia, enfim, economista, formado na Universidade Federal de Santa Maria. Fiz mestrado em economia e desenvolvimento. Sou professor da pós-graduação em Escola Austríaca de Economia há cerca de uns 8 anos já, mais ou menos. Estudo Escola Austríaca de Economia há mais ou menos uns 16, 17 anos. Então, é uma longa jornada aí. Um prazer estar contigo. Muito bom. Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns tópicos pra gente conversar. Bom, primeiro de tudo, vamos começar falando sobre essa noção enraizada, talvez até um pouco cultural aqui no Brasil, de que é o governo o responsável pelo crescimento econômico. E que, na verdade, quando a gente olha a história da economia brasileira, ela foi fortemente marcada pelo desenvolvimentista. Então, vamos dar primeiro um passadão pro pessoal entender como que isso aconteceu na história e por que não deu certo. Perfeito, ótimo. Fazer um passeio aleatório, como a gente gosta de dizer em economia brasileira, né? O desenvolvimentismo é uma linha de pensamento econômico que acredita que o Estado tem função primordial na economia, né? A ideia de que o Estado tem que, de alguma forma, intervir em setores estratégicos e direcionar o crescimento econômico do país. E olha, Nanda, assim, o Brasil tenta isso, pelo menos do Getúlio Vargas em diante, tá? Isso já é reconhecido, não é nem pelos austríacos ou pelos liberais, já tá fartamente documentado nos escritos de literatura da economia brasileira mesmo, em história econômica do Brasil. Se você pegar qualquer livro de formação de história econômica do Brasil, clássico, já há um diagnóstico de que desde, no mínimo, de Getúlio Vargas já há um pensamento desenvolvimentista em voga na economia brasileira. Ou seja, a ideia de que a gente tinha que colocar uma estratégia de desenvolvimento nacional, colocando o Estado para gerir a política fiscal, a política monetária, escolhendo os setores estratégicos da economia e industrializando o país. O Vargas tenta isso, desloca o centro dinâmico, essa é uma discussão bem mais de fronteira, a gente não precisa entrar, mas e industrializa pela primeira vez o país. E a partir dali a gente começa a tentar choques e mais choques, que a gente chama de heterodoxos, tentando industrializar de novo, porque tenta uma vez, não consegue, tenta outra vez, não consegue. E é dessas experiências que surgem as grandes companhias que a gente tem hoje aí como exemplo, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce. Essas grandes coisas, algumas privatizadas, já outras falidas, enfim, mas essas grandes empresas nacionais começam a surgir nessas tentativas de a gente dominar setores estratégicos que, na cabeça dos desenvolvimentistas, nos colocariam bem posicionados na geopolítica mundial enquanto economia. E na prática, o que a gente percebeu é que nós nunca conseguimos Zero, isso. Sim. Então, foi uma falência desgraçada em quase todos os sentidos. A gente teve pequenas interrupções nesse período, talvez ali na transição entre os militares, né, durante o golpe de 64 a 68, alguma pequena transição ali com o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo de 67, mas depois os militares voltam à tona com isso, os anos 80 todos são assim, a gente volta a ter alguma ruptura com o Collor e o Fernando Henrique, mas logo já retoma de novo com o Lula. Então, na prática, no fim das contas, o Brasil quase nunca parou de tentar a mesma coisa. Assim, a gente tem uma quase continuidade processual, os austríacos gostam muito de continuidade processual em desenvolvimentismo, mas na prática pouca eficiência, pouca capacidade de gerar riqueza, renda, produtividade. Nunca deu certo. Sim, Em economia a gente fala muito que é o problema da alocação de recursos, o problema do conhecimento e de compliance também. De compliance. Principalmente, porque, óbvio, né, à medida que uma coisa que a gente viu nas aulas quando o governo ele se propõe a fazer alguma coisa, ele gasta mais do que o necessário. Então, existe um problema sério de alocação de recursos e o problema do conhecimento no sentido da gente questionar como que o Estado sabe quais são os setores mais importantes, né? Sendo que, na verdade, como o Hayek dizia, o conhecimento está disperso e não nas mãos de um planejador central. E assim, quando a gente olha, por exemplo, para Estados Unidos, eu falo muito aqui no canal sobre Estados Unidos, até porque Estados Unidos é hoje o mercado financeiro mais sólido do mundo. E eu já vi vários comunas, eu tenho certeza que você que está assistindo já viu, comuna falando assim, mas a história dos Estados Unidos também é fortemente marcada, também teve Estado, né? E defendendo Estado, porque comuna adora defender Estados. Mas brevemente, quais foram essas diferenças do ponto de vista de desenvolvimento econômico de Estados Unidos, que apesar de todos os problemas é uma referência de desenvolvimento econômico em relação ao Brasil? Vamos lá, vou tentar sintetizar assim, né, Nanda, pra encher o saco do pessoal, né? Mas assim, os americanos, primeiro que eles têm um modelo de federação muito mais lógico, muito mais intuitivo e funcional do que o nosso. Isso ajuda muito para que toda
toda política de desenvolvimento seja provavelmente mais atraente, mais eficaz. Isso já ajuda. Quando você tem um aparato jurídico normativo que as instituições prevalecem, você diminui a incerteza. E ao diminuir a incerteza, você privilegia o mercado. Quem empreende, o que a pessoa que empreende mais quer é que a incerteza esteja baixa. Porque isso é o que baixa a taxa de juros, porque isso é o que dá segurança para você tomar risco. Os americanos conseguiram construir uma federação assim. E sim, houve participação do Estado, mas não direcionando política econômica. Essa é a grande diferença do que as pessoas não entendem sobre efetivamente o que os americanos fizeram em relação ao que o Brasil fez. Os americanos garantiram as regras do jogo e investiram em infraestrutura em determinado momento. Isso tudo bem. A Marcha Oeste foi um grande investimento em infra, tentou levar o país para o oeste, mesmo conseguiu, consolidou as costas, tanto a leste como a oeste, e o país cresceu. Isso, sem dúvida, foi feito. Isso tem muita participação estatal. Agora, isso é muito diferente de você imaginar que você tem que criar todo um emaranhado empresarial com um punhado de estatais que vai gerar que vai colocar esse país numa rota de desenvolvimento econômico. O Brasil faz justamente o contrário. O Brasil, primeiro, não investiu em infra, pra começar a história. A gente escolheu investir e estimular culturas que são de baixo valor agregado e o que a gente chama na economia possuem elasticidade de preço da demanda baixo. Significa dizer o seguinte, Nanda, vou te dar um exemplo bem claro, né? A gente exportava açúcar no início, depois exportamos café. Tanto açúcar como café são culturas que, se o preço despenca no mercado internacional, naquela época isso era muito importante, o grande acesso à riqueza era no comércio internacional, dada a baixa capacidade interna de demanda, se o preço despenca, o consumo não aumenta. Você não consome mais café porque tá barato o café, nem mais açúcar porque tá barato o açúcar. Os americanos começaram já acertando mais a cultura. Eles começaram com algodão, com outras culturas que não possuem esse mesmo tipo de característica. Depois investiram em infraestrutura logística, o que a gente não fez. E depois disso, não ficaram direcionando setores, como a gente fez. Então a gente, na verdade, foi ao contrário. Para sintetizar, em 1945, tem um debate que eu recomendo muito que os teus espectadores assistam, e eu posso depois te passar uma bibliografia para você abastecer o pessoal, entre o Eugênio Goudin, que é um liberal austríaco, e o Roberto Simonsen, que era um industriário, que ambos tentavam influenciar o Gaspar Dutra, o Eugênio Gaspar Dutra, para estimular que ele, pelo lado do Simonsen, estimulasse mais a indústria nacional, protegesse, fizesse toda a política desenvolvimentista que ficou muito enraizada no Brasil, principalmente a partir dos anos 60, enquanto que o Eugênio Goudin dizia, não, só sai do caminho, garante as regras do jogo e deixa o mercado fluir, escolher o que ele é bom, o que ele não é bom, qual é a nossa vocação, alocar os fatores de produção da economia, e na prática venceu o Simonsen. E a partir de 45 a gente dá mais uma nova guinada para mais desenvolvimentismo, e a partir do Celso Furtado, que é considerado o maior economista do Brasil, que é uma lástima para o Brasil, ao meu ver, isso fica ainda mais consolidado, porque ele cria a CEPAL, Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina, que domina as políticas econômicas da América Latina inteira e se espalha pelos centros acadêmicos, pelas universidades. No Brasil fica muito sedimentado isso na Unicamp, e essa gente começa a pautar a política pública no Brasil. Começa a ocupar governos e mais governos de direita e de esquerda, para tudo quanto é canto. Delfim Neto, na direita, por exemplo, junto com os militares, e se você pegar, por exemplo, José Serra junto com a ala mais heterodoxa da esquerda, por exemplo. Até hoje, economista da Unicamp é tudo esquerdista. Até hoje. É uma tradição. Se você cair hoje no centro da Unicamp, fazer mestrado, doutorado em economia lá, você não tem nem econometria. Na disciplina nas disciplinas do mestrado em economia e desenvolvimento deles, eu sei porque eu quase entrei lá, quase fiz meu mestrado lá. Então foi um livramento, meio maluco da minha cabeça. Até hoje lá eles não têm econometria, eles não estudam esse tipo de técnica econômica. Não que eu seja apaixonado por isso, como austríaco também nem sou muito fã, mas é muito melhor do que o ferramental que eles utilizam. Eles acreditam muito nessa coisa do Estado indutor do crescimento econômico. Isso nunca deu certo, esse é o grande problema. Se eles acreditam tanto em empiria, tanto em validação da prática, né, em evidências, essas coisas, vamos dar uma olhadinha pro que a gente fez, né? Olha toda a quantidade de intervenção econômica no câmbio, na política fiscal, na política monetária. A gente chegou a ter 12 taxas de câmbio no país, em determinado momento, para tentar regular o mercado internacional. Olha o nível de intervencionismo, né? Essa ideia de que eu vou conseguir controlar a economia para vender bem o que eu quero vender e comprar barato o que eu quero comprar. Essas coisas assim, sabe? Isso foi feito entre os anos 40 e os anos 60. E assim, em momento algum deu certo. Mas a Unicamp segue pautando muito o debate econômico no Brasil, segue pautando os livros textos, as disciplinas de economia brasileira ensinadas nos cursos de graduação de economia. Os principais livros de formação em economia brasileira são todos do pessoal da Unicamp. Enfim, aí você pega Bresser Pereira. Bresser Pereira talvez seja o principal, né? Mas tem outros vários, Luiz Gonzaga Beluso, entre outros, que a Maria da Conceição Tavares, que faleceu agora há pouco, também é dessa tradição. Enfim, o Celso Furtado é o grande patriarca, por assim dizer, dessa tradição desenvolvimentista aqui no Brasil, mas aí na América Latina, Bielchovski, talvez seja o principal entre eles. Enfim, são todos autores que vêm há um bom tempo ocupando os centros acadêmicos, da USP ao UNB,
UNB, da URGS lá em Porto Alegre, e pautando debate econômico e, enfim, colocando o Brasil nessa rota de voos de galinha, né? A gente cresce um pouquinho e já pousa. Aliás, olha só, para quem tem interesse em conhecer economia de verdade, em estudar economia de verdade, economia aplicada, a pós-graduação no Instituto Mises Brasil está com vagas abertas, inclusive o Felipe é professor, foi a pós-graduação que eu fiz, então, assim, praticamente toda a minha formação intelectual eu devo a essa pós, muito do que eu vi ali eu até aplico no meu trabalho hoje, então eu vou deixar o link com desconto aqui para vocês na descrição e também no comentário fixado, para vocês se inscreverem e poderem desfrutar de todo esse conhecimento, porque o nível de conhecimento que tem, vocês não vão encontrar facilmente, eu acho que em nenhum lugar aqui do Brasil, então não perca essa chance, eu acho que é um investimento que vale muito para vocês. E nesse nível, né, Nanda, se eu posso complementar, a gente tem uma disciplina de economia brasileira à luz da escola austríaca, isso, né, Nanda? Foi uma das disciplinas que eu fiz. E essa a gente vai década a década, né? A gente vai pegando década a década e mostrando, olha só, isso aqui não funcionou por isso. Sim. Nos dados, né? Então vai interpretando a realidade à luz da escola austríaca. Que é um método que o austríaco nem gosta muito de fazer, mas que é muito lúcido, né? Ajuda muito a gente a compreender a realidade. E utilizar da boa teoria, que é uma coisa que os austríacos incomodam muito pra fazer. Se o robustece de boa teoria, que você interpreta melhor o mercado financeiro, a economia brasileira, os dados, as estatísticas. Se você só fica preso aos números e ao que tá nos grandes jornais, nas teorias mais mainstream, eu sempre gosto de dizer, você fica correndo atrás da máquina. As coisas já estão acontecendo, você está sempre com o dado atrasado, com a análise atrasada. A escola austríaca tem um insight econômico que me parece muito bom, porque boa parte do que ela precursiona, ou seja, do que ela prediz, ocorre antes do ciclo ocorrer. Isso ajuda muito a você se antecipar o ciclo, a se posicionar melhor. Isso no mercado financeiro é sensacional. Quando você tem uma boa teoria que te posiciona antes do ciclo, você também se posiciona melhor. Você tem capacidade de tomar decisão mais acurada. Eu acho que esse é o grande acerto, assim, dos austríacos. É por isso que a Tácia já difundiu ela bastante no canal, né? A Tácia, a teoria austríaca de ciclos é tão usada e é tão eficaz, que ela ajuda a gente a antecipar esse ciclo econômico, que é a grande dificuldade do analista econômico, né? A gente até identifica o problema, mas tem dificuldade de antecipá-lo. A escola austríaca utiliza um ferramental teórico que é precioso nesse sentido. Acho que é um grande acerto. Aí aqui, voltando um pouco nas ideias desenvolvimentistas, assim, eu sei que parece um comentário aleatório, mas é importante ser feito que Brasília foi resultado, né? Seria talvez a consequência dessas ideias, essa ideia de, vamos fazer a nossa marcha para o oeste. Eu acho Brasília uma cidade horrível. Horrorosa. Aquela arquitetura do Niemeyer, que era um comunista. Horroroso. O negócio é muito feio, sem atenção aos detalhes, sem quadrados, sem lógica. Então, assim, já só isso aí já resume. Já deveria fechar Brasília, né? Tudo que a gente está falando aqui. Contigo. Mas aí envolve também uma outra questão que a gente até teve, uma discussão que a gente teve ontem na conferência, por que industrializar? Essa é a dúvida, assim, que ninguém para pensar, né? Exatamente. Por que tem que ter essa fixação pela industrialização? Exatamente. Talvez essa não seja a nossa vocação como talvez país. Talvez não seja. Aí fica a pergunta, existem outros países desenvolvidos que, de repente, não tem uma indústria tão pujante, mas tem outros indicadores econômicos que são interessantes, que se desenvolverem em outros sentidos? A gente pensa de cara, assim, teriam dois que eu poderia te dizer de cara. A Austrália é um deles, né? A Austrália não tem indústria. Se você olha pra Austrália, não estou dizendo que não tem indústria alguma, né, Nanda? Mas assim, se você olha pra Austrália, você não tem uma grande marca mundial. A Austrália é um país de primeiro mundo, né? Então você tem alguma coisa, algumas áreas muito específicas, mas assim, não é uma grande montadora, ela não tem um grande parque industrial, ela não é reconhecidamente uma cidade, um país industrial, nem as grandes cidades australianas são conhecidas como cidades industriais. Você não tem uma Bangkok, um centro financeiro, nada disso. É um país que entendeu sua vocação e a sua capacidade de usar os seus fatores de produção. Nova Zelândia é a mesma coisa, são dois países muito interessantes, com alta qualidade de vida, mas se você pegar os escandinavos, também é muito parecido. Os escandinavos também não são grandes países industriais, mas que entendem muito bem a sua vocação acerca da sua capacidade de usar fatores de produção. Em economia não tem muito segredo, Nanda. É assim, você tem capital, trabalho e terra. Você tem que juntar essas três coisas para produzir, né? Um pouquinho de máquina, um pouquinho de trabalho do ser humano, um pouquinho de terra. Você junta essas três coisas e produz. Tem países que tem mais terra, tem países que tem mais gente, tem países que tem mais capital, mais máquina, tecnologia e equipamento. Tem países que tem gente mais qualificada, tem países que tem gente menos qualificada. Como é que você faz? Você pode achar que você tem, porque todos os países grandes industrializam e
forçar de alguma forma entrar tecnologia, indústria, capital, máquina, equipamento e forçar a industrialização do país, ou você pode julgar que não. Eu sou agriculturável, eu sou bom em fazer commodities, eu me dou bem aqui e eu posso adotar uma estratégia de desenvolvimento, que é a estratégia australiana, que é a seguinte: eu faço bem e barato, de forma eficiente, produtiva, aquilo que eu sou abundante em recursos, que é terra e trabalho, eu mantenho a minha moeda relativamente estável, numa valorização relativamente estável, e eu vou ao mundo e transaciono com o mundo. O problema dos desenvolvimentistas é que eles julgam que esse tipo de coisa gera uma espécie de dependência do pobre em relação ao rico. Então, o grande erro deles é o seguinte: não dá para um país ficar exportando soja e comprando notebook, que você perde muito nos termos de troca. Ou seja, né, eu vendo coisa muito pouco agregada, de baixo valor agregado, e compro coisa de alto valor agregado. O problema é que, se você tem uma moeda que está valorizada, isso não é necessariamente um problema. Por quê? Porque você vai comprar barato o que está vindo de alto valor agregado do lado de lá, e do lado de cá, apesar de você não ganhar tanto com a exportação, o que você faz, você ganha na margem. Você fica eficiente no que você faz. Não é só no preço que tu ganha, né? A grande sacada para você vender bem é você ter uma boa margem. Isso você só tem com produtividade. Fazendo barato e vendendo a um preço que pode ser até módico, mas qual que é a tua margem? O que importa é a tua margem, não é tanto o câmbio. Eu me incomodo muito com os exportadores. Faz bem essa coisa de pressão, né? Os exportadores, o câmbio tá muito barato, né? O exportador não se toca que quando o câmbio tá alto, ele vende bem e tem um ganho monetário relativamente alto, né? Você vai lá, faz a conversão, 5-1, né? Ganha bem. Mas tu tem que importar fertilizante a 5-1 também. É um erro colossal, porque não acaba que você não tem ganho mesmo. O teu ganho é muito irrisório, é uma ilusão monetária. Os australianos, a Nova Zelândia, em certa medida, entenderam já isso. A gente segue achando que não, que ao invés de apostar no que a gente faz bem, a gente é bom em commodity. O Brasil é bom no agronegócio, a gente importa tecnologia, a gente é case, a gente até hoje não compreendeu essa espécie de vocação nisso, que a gente é bom, a gente tem boas instituições do agro, em vários aspectos, políticas públicas que já funcionaram melhor do que outras. Eu não sou muito fã de política pública nesse sentido, mas funcionaram mais. E mesmo assim, os desenvolvimentistas continuam achando que o câmbio tá baixo, tinha que estar mais alto, que isso é fator que mata a indústria e que a gente deveria, de alguma forma ou outra, industrializar o país. Aí você olha para nossa indústria metal-mecânica, que é a única coisa que a gente tem no país, que nós não temos nada de microeletrônica, nada de nanotecnologia, biotecnologia, e a gente nem exportar carro consegue. A gente, na zona comercial do Mercosul, a gente mais importa do que exporta. Boa parte dos carros que a gente consome aqui internamente vem da Argentina e do México. A gente manda pouco para lá. Então as nossas montadoras são patéticas, com todo respeito a elas. Não quero, né, destratar ninguém que tá trabalhando lá, culpa não é do trabalhador, não é isso. Mas assim, são patéticas. A gente não consegue pautar. E a Zona Franca de Manaus também não. Ela é uma mega montadora localizada no norte do país. Ela não envolve tecnologia, inovação. Eu lembro, até assim, a gente consegue ver isso, Felipe, até do ponto de vista de investimentos. Por exemplo, a gente vai investir nos Estados Unidos, assim, a quantidade de setores que você pode expor é muito maior do que no Brasil. Você tem, por exemplo, dá para investir em empresas de biotecnologia, empresas de cibersegurança, montadoras, empresas de petróleo, mineradoras e assim, uma urânio. Gama, né? Urânio. Brasil é fazendão. É isso. E qual que é o problema disso? O problema é que fica muito dependente de ciclo de commodities. E aí, se não compensa de alguma outra forma, né? Não consegue ganhar na margem, acaba tendo as crises, né? A gente acaba tendo um cobertor curto, né? Isso. Na alocação. Isso é terrível. Exato. E aí, um outro indicador também que a gente consegue ver como que isso não deu certo é justamente a concentração de produtos primários, né? Do que isso a gente... é absolutamente fácil de perceber quando a gente olha a economia brasileira. Então, assim, gente, a regra é clara. Se você encontrar alguém falando, defendendo a indústria nacional, o petróleo é nosso, esse tipo de coisa, já sabe que fez o L. Pode não ter feito de forma clara, mas fez o L. Fez no L no escurinho, e é uma tolice, né, Nanda? Desculpe se eu te interrompo, mas assim, é uma tolice. Primeiro, assim, a indústria petrolífera, apesar do petróleo ser uma matriz energética fundamental, tudo mais, a gente sabe, o petróleo há muito tempo que país desenvolvido mesmo não enriquece com petróleo. Olha os países que enriquecem com petróleo, estão todos pouco desenvolvidos. Todos. A Rússia, que não está bem desenvolvida, ainda é um país em desenvolvimento. Depois países para baixo da linha da pobreza, praticamente, que é os sauditas, países do Oriente Médio, Kuwait. O Kuwait é exemplo de desenvolvimento. A Venezuela é exemplo de desenvolvimento econômico. Aí você olha, os americanos exportam bem petróleo, é um país exportador de petróleo. Os americanos já abandonaram a matriz, depois que descobriram o gás de xisto, por exemplo, há muito tempo que eles já têm matriz alternativa. Os americanos há muito tempo já descobriram outras formas de produzir tecnologia e desenvolvimento por outros setores. Até o urânio mesmo, tá? Mineradoras de urânio, sim. Há muito tempo que eles já não são mais dependentes de um único tipo de matriz, e a gente aqui agarrado na Petrobras, como se isso fosse uma grande salvação. Assim, privatiza esse negócio, abre o mercado, abre o todo refino e vamos ser eficientes, sabe? Botar a moeda para valorizar. Se o Brasil quer ter um ciclo de desenvolvimento, valoriza a moeda, abre mercado e bota para competir. Setor estratégico também. O Hélio Beltrão falava uma coisa
coisa, presidente do Instituto Minas Brasil, que eu acho muito bom. Eles dizem, não precisa nem privatizar a Petrobras. Só quebra as cadeias monopolistas. Quebra elas todas. E bota pra competir. Vamos ver quem é eficiente. Tudo bem. Pode ser que sirva mesmo. É só pra tentar demonstrar que, assim, dá lógica de mercado. Dá lógica de mercado pras empresas. Inclusive as estatais. Elas provavelmente não sobreviverão. Porque a lógica da estatal não dá conta de eficiência privada. Mas tem que quebrar mesmo. Tem que quebrar mesmo. Essa é a lógica do mercado. Aquilo que é ineficiente tem que sair do mercado. Tem que ser expurgado, né? Isso aí. Se não você tá nadando contra a maré, né? A economia não foi feita pra isso. A economia tem que ser solidária, voluntária, ser eficiente. Não dá pra você ficar bancando coisa que não dá lucro, que dá prejuízo. É sandice econômica, desperdício de tempo, de recurso, de tecnologia, inovação, enfim, não vale a pena. E assim, a gente tá falando de todos esses problemas, né, da história da economia brasileira que a gente consegue ver até hoje, mas qual que você acha que seria talvez se é que existe alguma forma de reparar todos esses erros, dependendo, talvez flexibilizando leis trabalhistas, você comentou abrindo o mercado, quais outras... A questão logística também, eu lembro que uma das aulas você comentou sobre os rios, que a gente não utiliza aqui no Brasil, então o que você enxerga de possíveis soluções para isso? São muitas, né? Assim, aqui eu talvez seja um pouco polêmico até com os austríacos, Nanda, eu não sou propriamente tão favorável em termos estratégicos a você abrir por abrir, tá? Como o Collor fez lá. Suicídio. É um pouco suicida com as próprias empresas, porque imagina, você ficou dando droga pra empresa ali por décadas, né? Viciando a empresa com subsídio, com incentivo, com política nacional, com política setorial de estímulo, e aí do nada você abre o mercado e o cara tá exposto. Pô, né, assim, ao meu ver é o seguinte, primeiro, corrigir uma série de gargalos institucionais internos, um deles é isso, o logístico. A gente tem rios navegáveis em todo esse país, e a gente não faz cabotagem. É uma coisa surreal. Um país desse tamanho, a gente não navega por ele. Era pra frete, essas coisas serem muito baratas. Muito mais baratas. A gente escolher o pior modal possível um país continental, que é o rodoviário. É o mais caro, o mais demorado, e o mais o que mais exige obras de infraestrutura, né? De reconstrução, de manutenção, essa palavra que estava me fugindo, manutenção. A gente, sucateou toda a nossa malha ferroviária, temos portos, enfim, bastante dificuldade, né? Apesar de ter tentado montar um marco que melhorasse isso ainda está em desenvolvimento. E aí a gente começa a entrar em outros gargalos. Tributário, que a gente está tentando resolver, mas está longe de ficar bom. Não, essa reforma tributária deu o quê? Uma melhoria da porcaria, né? Fora consegue uma porcaria. Páginas, né, gente? Eles votaram sem nem saber o que estavam fazendo. Cheio de política tributária de conteúdo setorial. É isso, né? Pega setor e do privilégio. Pega o setor do privilégio. É mentalidade. O Brasil tem uma mentalidade desgraçada nesse sentido. A gente não consegue normalizar as coisas. E o segundo ponto é, sim, encarar gargalos trabalhistas, né? A gente precisaria tornar a nossa mão de obra mais barata, mas não é só mais barata, é mais qualificada também. E aí entra velho papo de educação de base, universidades, botar o mercado de ideias para funcionar também, as universidades concorrerem mais. Hoje a gente tem um prêmio muito ruim na discussão entre público e privado. A pública premia o servidor que tá lá, enquanto que a privada não. Então as melhores cabeças acabam indo para a pública e para os incentivos da pública. As nossas universidades públicas não conseguem ter impacto internacional em pesquisa e desenvolvimento. Então não tem inovação para o mercado, a inovação é para a própria academia, a academia não tem lógica de mercado. Precisaria fazer uma revolução sistêmica. É muita coisa. Muita coisa, certamente não é para um governo só, nem para dois. A gente também tem um problema de ciclo político, né? Nossos ciclos políticos, eles interrompem demasiadamente os outros, né? Então as nossas instituições não dão conta de dar uma continuidade política a projetos. Esse governo, os Estados Unidos, a gente estava falando deles lá no início, né, Nanda? Apesar do democrata e os republicanos se alternarem, há uma espécie de continuidade, porque as instituições premiam a continuidade. O orçamento não está na mão do presidente, o orçamento está na mão do Congresso, o Congresso renova de 2 anos, as coisas são completamente distintas. Então há uma validação do presidente com o Congresso. A gente aqui montou um sistema clientelista péssimo, que não é alocativo. Então há gargalos e mais gargalos, institucionais, jurídico-normativos e de setores. Trabalhista, logístico. Agora, me parece que de cara, o que eu faria? De cara, entrei na presidência da República, moeda forte. Primeira coisa. Não tem como um país se desenvolver com uma moeda fraca. Não tem como. Moeda forte, rápido para dar poder de compra, fazer demanda agregada vir, e a partir daí começar a melhorar as regras do jogo, né? Liberdade econômica, instituições fortes, diminuir a incerteza e aí deixar o mercado fluir. Quando as pessoas estão com poder de compra, a oferta vem. As empresas se adequam, o mercado internacional vem, e o Brasil é um bom comprador. A gente tem aqui 200 e tantos milhões de pessoas ávidas por consumir. Quando essas pessoas estão com poder de compra e a economia está indo bem, vai vir empresa internacional para cá, a gente vai atrair investimento estrangeiro direto, a gente vai escapar um pouquinho dessa coisa da pauta primária, a gente só ter pauta primária praticamente nesse país, pauta exportadora primária. Então a gente, me parece que esse é o primeiro ponto. E
Depois você vai fazendo reforma, né? Que exigem congresso, política. Essas são mais lentas. Mas assim, moeda não é lento, moeda é rápido. E essa abertura comercial e tudo mais, a partir desse momento aí, isso é de mercado também. Você vai fazendo paulatinamente. Esse é o primeiro ponto. A gente deveria avançar para isso, para depois avançar para o pessoal chama de custo Brasil, né? Esses gargalos logísticos e de produção. Diria que é por aí. Beleza. Então, pessoal, se você ficou com a gente até o final, comenta um "eu fiquei" aqui no vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui na pós-graduação, entrando aqui, colocando seus dados aqui nesse link. O pessoal do Instituto Business Brasil vai entrar em contato com você para que você também possa ter todo esse desenvolvimento profissional e intelectual. Muito obrigada, Felipe, pela explicação. Acho que a gente deu um bom passadão sobre economia brasileira e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu, Tchau.